Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, abramos os nossos corações, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui, então, deixando o seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. Faça isso e ajude o nosso canal. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Clovisman aqui no YouTube é o nosso endereço. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora. Escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos, irmãos queridos, lendo o livro do profeta Isaías. Nós vamos hoje para o capítulo 21, livro do profeta Isaías, desde o capítulo 13. O título aqui é Mensagens contra as Nações, tá bom? Mensagens contra as Nações, desde o capítulo 13 desse livro. Estamos hoje no capítulo 21, tá bom? Assim como estamos fazendo, vamos ler o texto e trazer algumas lições, retirar algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Temos dito o seguinte: o livro de Isaías é grande demais, não dá para a gente fazer versículo por versículo. Até daria, mas levaria muito tempo. Por isso, te lê o texto e tira algumas lições para as nossas vidas, tá bom assim? Vamos ler o texto então, Isaías capítulo 21. Profecia contra a Babilônia, que já apareceu profecia contra a Babilônia em capítulos anteriores, né? Vamos ler o texto então. Isaías 21, diz assim o texto sagrado. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe. Um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador fora saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco. Porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver, o meu coração estremece. Aqui é o Isaías falando o que ele sente tendo aquela visão, tá bom? Assim, o meu coração estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os seus escudos com óleo. Assim me diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que ele anuncie o que vê. Quando ele vir carruagens com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou montados em camelos, que fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou dia após dia: meu senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem em uma carruagem com uma parelha de cavalos, e esta é a sua resposta: caiu, Babilônia, caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Isaías está falando isso aqui séculos antes, gente. Um pouco mais de um século antes do acontecer. É impressionante a lição. Ah, meu povo, malhado na ira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. A advertência contra do má. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Agora veja que agora ele está falando para Edom.
E ainda na mesma esteira da mensagem, com relação à queda da Babilônia. Agora, diz o versículo 13: a advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembaiada, do arco preparado, da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor. Dentro de um ano, como um ano de um contrato de trabalho, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Este é o capítulo 21. Algumas considerações aqui têm que ser feitas, né? Primeiro nós temos a queda da Babilônia anos antes. Aí nós temos o Senhor orientando o profeta a falar para colocar em vigias, colocar em sentinelas para olhar o que está acontecendo e anunciar o que está acontecendo. Este é o capítulo 21. Vamos então a algumas lições. Temos aqui uma sequência de 3 oráculos, então, certo? Babilônia, né? A Arábia, cada um com um tom diferente, mas todos revelando algo central. Deus vê, Deus anuncia, Deus cumpre o que está por vir. Gente, mais de um século, tá bom? Mais de um século. Deus vê, Deus cumpre, Deus anuncia o que está por vir. Isaías, capítulo 21, tem como tema o Deus que revela, vigia e cumpre a sua palavra. O Deus que revela, cumpre a sua palavra, tá bom? A verdade central aqui deste capítulo 21 é a seguinte: Deus, o nosso Deus, conhece o futuro, revela aos seus servos e cumpre fielmente o que ele determinou. É a lição central aqui. O problema que nós temos nesse capítulo é o seguinte: o homem vive distraído demais, confiante demais e desesperado para o que Deus já anunciou. É assim que a gente vive, distraído demais, distraído demais. Isaías 21, ele reúne 3 mensagens: Babilônia, Edom, ele falou do Mali e a Arábia. Babilônia, Edom e a Arábia. Cada uma mostra um aspecto diferente, bem diferente da realidade espiritual, tá bom? 3 mensagens, 3 oráculos. E aí nós temos a queda repentina, a espera incerta e a redução inevitável daquele povo. E tudo isso se revela quando Deus não é buscado, não é adorado. O homem frequentemente é distraído, o homem frequentemente é distraído, não vigia, não vigia com relação à vontade do Senhor Deus. E a lição aqui é: vigiemos, né? Estejamos atentos, não deixemos que nos distraiamos, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma visão que Deus dá para o Isaías, a visão intensa. O Isaías descreve algo como uma tempestade no deserto. É a imagem que ele usa aqui, uma tempestade no deserto. Ele fala de turbulência, ele fala de pressão, o Isaías fala de angústia, ele fala: o meu coração se agita, meu coração está acelerado, meu coração está agitado. Mesmo sendo profeta, ele sente o peso da revelação que lhe é dada. Ele sente o peso, mesmo sendo profeta, ele sente o peso. Ele fala de um ataque inesperado. Inesperado, ele fala, de um ataque que não se espera. Enquanto o povo, enquanto as pessoas, elas estão comendo, elas estão bebendo, elas estão no relax, relaxando, distraída, o ataque vem. O ataque vem. O vigia anuncia: caiu. Caiu Babilônia. O vigia fala isso, lembra lá? Caiu, caiu Babilônia. Queda repentina, sem tempo de reação, queda repentina, sem tempo de reação. Caiu, caiu Babilônia.
É esta a mensagem do sentinela, ou da sentinela. Isaías entrega o que recebeu de Deus. Dói nele, dói nele. Ele sente, sente, mas ele entrega. O profeta, ele não fala o que ele quer. Não tem que ser assim. Ele fala o que Deus revela, mesmo que tenha peso, mesmo que doa. Ele fala o que Deus quer que seja dito. E aí então vem a mensagem sobre Dumá, que é Edom. Vem essa mensagem. Uma pergunta surge, né, para que as pessoas entendam pedagogicamente. Guarda quanto resta é da noite. Sentinela, quanto resta para acabar a noite? Quanto falta? Então aqui revela incerteza, ansiedade, expectativa. Tá bom? Guarda, quanto está faltando? Quanto está faltando? Vem amanhã, mas também vem a noite. O texto diz assim: vem amanhã e vem também a noite. Ou seja, é preciso estar atentos à esperança, mas também à continuidade de dificuldade. A esperança, mas a dificuldade continua. A vida não muda automaticamente da noite para o dia. Ela continua. Não é automaticamente. A gente precisa ter atenção a isso. Precisamos ter vigilância com relação a isso. Aí então vem uma profecia contra a Arábia. Vem a profecia contra esta nação. A Arábia aqui, é preciso que eles tomem cuidado. O povo em fuga, sem abrigo, o povo em fuga, sem segurança, o povo em fuga, dependendo de ajuda externa. E agora? O que fazer? É Deus que está falando através do profeta. É o Senhor Deus que está trazendo. Deus estabelece dentro de um ano. Faça o que você quiser fazer. Ele diz: dentro de um ano, tudo será reduzido. A glória vai diminuir. A força vai desaparecer. Deus determina o tempo das coisas. Um ano, ele diz. Um ano, ele determina. Rendamos-nos a Deus. Rendamos-nos a Deus. É como alguém que recebe um alerta de tempestade, de ventania, de furacão. O aviso é dado, o tempo é anunciado, vai acontecer. Mas a pessoa ignora, ela está distraída, está pensando em outras coisas e continua vivendo normalmente, como se nada fosse dito, nada fosse falado. Quando a tempestade chega, quando chega a ventania, não se prepararam, não se protegeram. Assim, desta maneira, é a pessoa que ignora a voz do Senhor Deus, distraída demais com o seu próprio eu, distraída demais com as suas próprias coisas. Este capítulo 21 traz alertas muito sérias para os dias atuais. Nós temos alguns alertas aqui. Deus, ele revela antes de agir aos seus servos. Ele revela antes de agir. Deus não age sem avisar. Agora, corra atrás, meu irmão, porque Deus não faz nada sem avisar. Ele sempre avisa. Por isso, cuidado com a distração. Cuidado com a distração. Babilônia caiu enquanto fazia festa, enquanto eles festejavam. Lembra daquela noite, daquela mão lá? Caiu naquela noite. Nem toda a esperança é completa sem Deus. Nem toda alegria é verdadeira sem Deus. Vem amanhã, mas também vem a noite, gente. Não existe noite sem que venha amanhã. E não existe uma outra manhã sem ter passado a noite. O tempo de Deus é definido. Ele estabelece limite. O Senhor Deus estabelece limites, prazos. Ele não faz nada sem avisar aos seus servos, viu? Ele sempre avisa. Deus sempre avisa. Você tem dado atenção ao que o Senhor Deus está falando? Você dá atenção? A sua vida, a minha vida, a nossa vida está em vigilância ou está distraída? Nós estamos vigilantes ou estamos distraídos? Nós estamos preparados para o que Deus já revelou? Nós estamos preparados para o que Deus nos tem dito através dos seus servos? Pensa nisso. Hoje,
o Senhor Deus está falando de vigilância, de ouvir e de se preparar. De vigilância, de ouvir e de se preparar. Não ignore os sinais, não menospreze os sinais. Não viva distraído, meus irmãos. Não vivamos distraídos. Deus está falando sempre. Não é porque os dias são estranhos que Deus parou de falar. Deus está falando. Deus está operando. A figura do vigia ali aponta para a necessidade de nós estarmos atentos. Isso se cumpre em nosso Senhor, que se chama pelo seu nome. A vigilância, a preparação, a prontidão são necessárias. São necessárias. Cristo Jesus já veio, já agiu. A palavra viva que é Ele, o cumprimento das promessas que é Cristo, a certeza do que Deus declarou, Cristo manifestou. Cristo revelou em carne e sangue. Nós vamos ignorar o que Cristo fez por nós? Isaías 21, então, nos ensina que Deus revela antes de agir. Ele não faz nada sem avisar. Isaías 21 ensina que a distração pode levar a gente à queda, à ruína. Nem toda a esperança é completa sem Deus. Não adianta muito sem Deus. O tempo de Deus é determinado. Nós precisamos viver atentos. Nós precisamos viver em vigilância. Deus sempre está operando. Enfia na sua cabeça. Deus está agindo. Parece que não, mas Ele está agindo. E digo mais, Ele revela isso aos seus servos. Por isso tenhamos ouvidos abertos. Tenhamos corações sensíveis. Cristo Jesus manifestou o Pai, revelou o Pai na sua inteireza. Não tem para onde a gente se enganar, gente. Não tem para onde se enganar. Cristo Jesus revelou o Pai. Nós sabemos, nós conhecemos. Sigamos a Cristo Jesus. Estejamos em vigilância, cuidado com as distrações, que é muito perigoso para os nossos dias. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco. Estamos conversando. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.